Um empate com sabor de vitória pro lado alvinegro. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Empate entre Ceará e Fortaleza, 1-1, o último clássico rei da temporada 2025. E a gente falava aqui no pré-jogo que seria um jogo de muita emoção, né, de muita tensão, porque as duas equipes com interesses bem concretos e talvez com propostas de jogo ali que nos induzia a pensar que seria um jogo movimentado, com alternativas, com nuances, com variações. E acho que quem foi à Arena Castelão, os mais de 51 mil que foram à Arena Castelão, viram um jogo com todos os detalhes, as características de um clássico rei. Que no fim das contas, tem a festa alvinegra. Por quê? Porque tá perdendo ali o jogo até os 44 do segundo tempo e consegue um empate ali no apagar das luzes com o Pedro Raul, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro e na temporada. Fortaleza faz um bom jogo, Fortaleza compete, consegue, né, de novo estar vencendo uma partida, elevando o seu patamar de atuação. Mas vê a vitória escorrendo pelas mãos e isso gera um pouco um sentimento de lamento e aquela ideia, por que o Fortaleza parou de jogar no segundo tempo? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Então, a tensão que a gente imaginava antes do jogo se refletiu na partida, lance de muita marcação, apesar de ter achado sinceramente um jogo leal, né, sem aquela catimba de muita pancadaria, de discussão. Teve, obviamente, os entreveros, mas nada também fora do absurdo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Muito obrigado se você chegou até aqui já deixa o like, deixa o hype aí para que esse vídeo possa chegar para as duas torcidas, para que todo mundo, para que a gente nesse vídeo troque uma ideia, avalie aquilo que foi o jogo. Tecnicamente, taticamente, o que é que isso representa para as duas equipes, enfim. Já manda esse vídeo aí para geral nos grupos de WhatsApp. E, obviamente, também não posso deixar de falar da GoCase, patrocinadora oficial do canal, que está fazendo uma Black Friday maravilhosa, 70% off em todo o site. E nesse vídeo eu quero destacar 3 produtos. O primeiro deles, o Copo Vibe, que está com o menor preço do ano, por menos de R$80. É isso mesmo, Copo Vibe, que a galera usa para tomar chopp e tudo mais, a galera que gosta de acompanhar futebol. Tem a garrafa Fresh por menos de R$130, uma outra pegada, uma outra variação também da GoCase, todas elas personalizadas, você pode colocar aí com o escudo do Ceará, escudo do Fortaleza, enfim. E tem também a TOT dele por menos de R$170, para você usar e abusar aí da TOT dele, um utensílio realmente muito útil no dia a dia, só você pesquisando e vendo aí para adquirir, menos de R$170. E se você quiser usar o cupom Fala Manso, compras acima de R$99, você ganha 5% de desconto. Quer uma dica melhor do que essa? Enfim, cola na GoCase, tá? Vamos falar do jogo. A gente tem uma partida com tempos diferentes, né? Para quem viu ao longo do ano, um Fortaleza propondo, um Fortaleza indo para cima e talvez um Ceará mais reativo, jogando mais em transição, quando olha para a escalação, vê o Moisés como titular, imaginava que seria algo nesse sentido também. Mas não foi bem exatamente isso que aconteceu. O Fortaleza vem com mais um atacante, mas acaba não atacando tanto a equipe do Ceará, ocupando tanto ali a parte, né, ofensiva, o campo de ataque, criando jogadas de gol. Isso não quer dizer que o Fortaleza fez uma retranca, mas quer dizer que a maneira com que o Fortaleza atrapalhou o jogo do Ceará não era necessariamente com a bola. E eu explico. Começo de jogo foi o Ceará com a bola, tentando sair, e o Fortaleza marcando alto. Para quem achou que viria um 4-4-2, o Fortaleza coloca quase um 4-2-4, com o Moisés espelhando com o Fabiano, o Bareiro no Marcos Vitor, o Breno Lopes no William Machado e o Herrera no Matheus Bahia. E aí ficou um jogo onde os 4 jogadores de ataque do Fortaleza pressionavam, Sacha e Pierre colavam nos 2 volantes da equipe do Ceará, Fernando Sobral até o minuto 20, depois entrou o Dieguinho, e o Pierre também no Zanocelo, os 2 cobrindo ali Zanocelo e Fernando Sobral. Então era um jogo onde o Ceará não conseguia sair, quando tinha essa bola numa segunda linha, com Vina, com Pedro Henrique ou o Galeano, caminhava um pouco, mas aí a defesa do Fortaleza sempre muito concentrada, precisa no lance, marcou muito bem, o Fortaleza foi um time que marcou bem ao longo do jogo todo,
Mancuso, Brits, Ávila, Pacheco, os volantes também muito bem no jogo. Primeiro tempo muito sólido defensivamente do Fortaleza. E, de novo, não estou falando de uma retranca, estou falando de um time que soube ocupar bem o campo de ataque. Por outro lado, quando o Fortaleza tinha a bola, o Ceará baixava, e aí o padrão Ceará 2025. Baixa, compacta, dificulta a transição, e o Fortaleza, quando ia para a individualidade, com o Moisés para cima do Fabiano, dificilmente tinha uma jogada mais perigosa. A defesa do Ceará também se portou bem, né, conseguiu competir. Tanto é que o gol do Fortaleza só vai sair mesmo numa desatenção da defesa do Ceará. E aí, ao mérito do ataque do Fortaleza, porque o Pierre bate o escanteio, o Breno Lopes já domina, o Galeano demora a chegar, ele faz o cruzamento. E aí, a 3-2 na jogada, o Barreiro acaba subindo sozinho. E se não é o Barreiro, tem um jogador atrás, se eu não estiver enganado, é o Moisés. Se não é o Barreiro que faz o gol, o Moisés teria cabeceado também. Aí o Barreiro faz 1-0, a defesa do Ceará dá uma dormida. Então a velocidade do Fortaleza é um mérito e o demérito do Ceará de ter dormido na marcação. Um detalhe, ele faria diferença ali no placar. E a gente gosta tanto de usar esse jargão, né, no futebol, que o detalhe faz a diferença. E pro que foi o primeiro tempo, duas equipes que tiveram muita dificuldade de chegar ao gol adversário, o detalhe fez a diferença pro lado do Fortaleza. E como eu disse, com mérito no plano de jogo. E aí me perguntar, pô, o Ceará jogou mal o primeiro tempo? Não acho que o Ceará jogou mal o primeiro tempo. Faltou um pouco de força ofensiva que veio aparecer no final do primeiro tempo, quando o Ceará chega 2, 3 vezes ali em jogadas mais de cruzamento, em jogadas mais de bola parada. Tem uma falta que o Vina bate para fora, mas a grande jogada perigosa do Ceará é uma cabeçada do Pedro Henrique depois do cruzamento do Vina em escanteio. O segundo tempo, quando vem ali a mudança de postura, o que é que acontece? O Fortaleza vai sustentando o seu jogo até precisar fazer as trocas. Quando entra o Crispim no lugar do Moisés, aí depois o Palermo vai começando a transformar o 4-2-4 num 4-5-1. Quando ele deixa Sacha, Pierre, Matheus Pereira, pelo lado esquerdo o Crispim, pelo lado direito o Pikachu. Abriu mão de todos os velocistas. Saiu o Breno Lopes, saiu o Moisés e saiu o Herrera. Que no caso do Palermo, ele explicou inclusive na coletiva que a ideia era sair na frente do Ceará, tomar o controle do jogo logo no começo, desde o começo tentando já sair na frente da equipe do Ceará, o que acabou acontecendo, para depois tentar sustentar o resultado. Então o Fortaleza meio que foi tentando cumprir o que tinha planejado. A grande questão é que o que o Condé faz? Ao invés de fazer mudanças mais triviais, circunstanciais, de jogador posição por posição, ele começa a abrir o time. Ele tira um volante e coloca o Mugni como um segundo homem. De repente o meio campo do Ceará ficou com Dieguinho, Mugni e Vina. Aí ele coloca o Fernandinho, que entrou muito mal no jogo, pelo lado esquerdo, deixou o Galeano por um tempo, ficou Galeano, Fernandinho, Vina, Mugni, Dieguinho, e aí o Pedro Raul mais centralizado. Depois, já na reta final, ele empurra mais o time, coloca o Ailon, fica Fernandinho, Ailon, Pedro Raul, o Lourenço entrou também no jogo, Mugni, Dieguinho e os dois laterais apoiando. E aí o Ceará começou a ocupar o campo de ataque do Fortaleza. O Ceará começou a encontrar espaço, a circular a bola que passava na frente do Breno, bola que faltava um pezinho ali para finalizar, finalização errada do Vina ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, uma bola que poderia ter sido determinante. Enfim, um jogo que não teve tantas finalizações na direção do gol. Segundo os dados do jogo aqui, 3 do Ceará e 4 do Fortaleza. 5 escanteios para o Ceará, 4 para o Fortaleza. Então, o Ceará no segundo tempo até finaliza mais essa bola vai mais para fora. Ao todo ficam 11 finalizações do Ceará contra 6 do Fortaleza. E aí vai um jogo de, não vou dizer ataque contra defesa, mas é muito mais de ocupação do campo de ataque da equipe do Ceará e o Fortaleza sem conseguir sair. Para mim, o demérito do Fortaleza no plano de jogo, o ponto de ressalva, de crítica, é que faltou uma estratégia para não trazer o Ceará tanto para o seu campo. Acho que, de forma geral, o plano do Palermo fazia sentido. Depois que faz 1-0, protege. E por pouco o Fortaleza não sai com o resultado. Então não dá pra gente ficar só com o resultado. O resultadismo de criticar, não, tomou gol, então culpa do Palermo. Não, poderia ter saído com 1-0. Fortaleza catimbou, segurou o tempo, irritou o Ceará muitas vezes. O Wilton Pereira também com muito jogo, muito parado muitas vezes. Poderia ter dado certo. Aí só que o Ceará começou a criar, começou a tentar, e aí vem de uma jogada inusitada, de um zagueiro que vive uma excelente fase, quase como um lateral. Ele recebe de uma bola batida de lateral, domina entre dois jogadores do Fortaleza, rompe a primeira linha e bota a bola na área. Aí vem o Pedro Raul, que também é um exímio cabeceador e tira do Breno. Um gol que faz o estádio explodir. E como eu disse no começo do vídeo,
um gol que tem o sabor de vitória para a equipe do Ceará. Por quê? Porque estava perdendo até os 44, porque segura, querendo ou não, há toda uma questão de rivalidade, de olhar para o Fortaleza agora como cada vez mais um postulante ao rebaixamento, empurra o adversário para a crise no sentido de pontos, querendo ou não, faz mais um ponto, o que era um jogo perdido, você pontua, fica bem mais próximo agora do objetivo de permanecer na Série A primeiro e ainda beliscar alguma outra coisa no campeonato. Então o estádio saiu dessa forma, mas obviamente muito condicionado ao fato de prejudicar também o seu oponente ali nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, por outro lado, é isso, estava com a vitória nas mãos, ver ela, né, se esvair ali da mão das possibilidades, e a ideia de ter jogado melhor, no sentido melhor do que ele mesmo, ele vem criando, vem propondo, vem conseguindo competir e esbarra no lamento de não conquistar os 3 pontos no resultado. A rodada não foi boa, né? O Vitória ganhou, o Juventude ganhou, o Santos perdeu para o Palmeiras, mas a distância para fora da zona acaba ficando em 5 pontos para a equipe do Vitória, que tem 34, Fortaleza chega aos 29 pontos. O Ceará chega ali aos 39, fica muito próximo dos 41, 42, tem Corinthians e Inter pela frente, o Fortaleza tem o Grêmio, os dois precisam confirmar vitórias nas próximas rodadas. O Ceará, pelo menos, se não é contra o Corinthians, contra o Inter, nesses 2 jogos fazendo 4 pontos, aí entra de vez na briga pela Sul-Americana, e o Fortaleza precisa vencer o Grêmio. Inevitavelmente, inquestionavelmente, ele precisa pontuar e precisa ser vitória. Acho que consegui, de uma forma aqui bem rápida, tentar resumir o que foi o jogo. Poderia explodir aqui os destaques do Ceará, os destaques do Fortaleza, quem eu não gostei no Ceará, quem eu não gostei no Fortaleza, mas isso fica para um vídeo até domingo, quando as equipes voltam a campo, voltam a jogar, tá? Então a gente conversa aqui no canal mais vezes. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, se você concorda ou não concorda, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, muito obrigado se você chegou aqui, rumo aos 12 mil inscritos, tá? E aqui vai ficar mais conteúdo do canal para você continuar acompanhando, beleza? Combinado? Grande abraço e até a próxima.